cada 40 segundos, uma pessoa morre por suicídio em algum lugar do mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Campanhas de prevenção e atenção à saúde mental vêm tendo bons resultados em redução do número de casos em vários países. Mas o Brasil, na contramão dessa tendência, teve um aumento do número de casos nos últimos 6 anos. Falar a respeito parece sempre muito complicado, mas não pode-se fugir desse assunto. No Sala de Convidados de hoje, a gente vai conversar sobre prevenção ao suicídio. Dá a mão pro seu colega e junta os pés. Agora vai soltando o corpo. Eu acho que se eu não tivesse meus filhos, eu já tinha morrido. E são eles que me motivam a estar aqui, sabe? Para conversar com a gente estão comigo no estúdio Carlos Estelita Lins, professor e pesquisador do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde, ICICT Fiocruz, psicanalista e psiquiatra clínico. Erotildes Maria Leal, professora adjunta do Departamento de Medicina em Atenção Primária em Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E Arlinda Moreno, pesquisadora da ENSP, Escola Nacional de Saúde Pública Fiocruz. E você também pode participar dessa conversa. Mande as suas perguntas e comentários pelo WhatsApp 021 99701 8122. Utilize as redes sociais do Canal Saúde ou também pelo 0800 701 8122. A ligação é gratuita. Um problema de saúde pública que muitas vezes parece ser individual. Silenciar sobre o suicídio torna o problema ainda maior e mais estigmatizado. Desânimo, tristeza, inconformidade, inadequação. Infelizmente, são sentimentos comuns a qualquer ser humano. Todo mundo, em algum momento da vida, já se sentiu para baixo, com aquela sensação que nada está dando certo. Mas quantas são as pessoas que desistem, que simplesmente, com a persistência dessas emoções, optam por tirar a própria vida? Apesar de terem caído, os números de suicídio no mundo continuam chamando a atenção da Organização Mundial da Saúde. São 800 mil casos por ano. E o que é mais intrigante, já é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. O índice de suicídio no Brasil cresceu 7% de 2010 a 2016. Isso corresponde a 6 suicídios por 100 mil habitantes, a maioria deles entre homens. E tem uma característica importante, que é o fato de que cresceu na população jovem. Isso é alguma coisa que nos faz pensar. Uma boa parte dos nossos jovens e também crianças pensam que talvez não vale a pena viver o amanhã. Para Hugo Fagundes, superintendente de saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, o país está passando por um momento delicado, cujo cenário não fornece muita perspectiva de futuro ao jovem. Há um certo desalento, há uma desarticulação de uma série de instâncias, entre elas a educação, a estrutura, a cultura, do esporte, do lazer, que dão sustentação a essa experiência social de ser jovem. Transformar essas experiências em um problema coletivo e não individual. Esse é o desafio da saúde mental no SUS. Fortalecer as redes de atenção, que começam já na porta de entrada do sistema, com as equipes de saúde da família e dos postos de saúde. E acionar as urgências e emergências dos hospitais e UPAs em casos de violência autoprovocada já em curso. Procurar atenção primária à saúde é o primeiro movimento. A atenção primária pode lançar a mão da atenção psicossocial, do acompanhamento da saúde mental como um suporte, mas isso é alguma coisa que vai se dar a partir de uma porta de entrada que se estabelece a partir da atenção primária. Suporte que pode começar na prevenção da saúde mental dos jovens.
Essa iniciativa é um exemplo. A rede de adolescentes e jovens promotores de saúde, o RAP da Saúde. Criado em 2007, presente em 39 unidades de atenção primária à saúde, a ação tem o objetivo de estimular o protagonismo da juventude em seus territórios, com ações de promoção à saúde. Ana Beatriz é uma das facilitadoras da rede e conta como as atividades são transformadoras. Lá na minha região, na CAP 5.1, tem a unidade Sandra Regina, que ali tem um grupo de jovens, e eles foram fazer uma ação numa escola e tinha uma menina que estava se cortando, se mutilando. Daí eles chamaram aquela menina para participar das oficinas do rap como uma voluntária. Eles deram até uma blusa do rap para ela ir poder participando. E isso mudou a vida dela, porque ela teve aquele contato direto com a galera dos jovens. Ela se sentiu importante, porque dentro do rap a gente pensa e cara, eu tô aqui fazendo alguma coisa importante. Eu não sou só um jovem inútil, como a maioria das pessoas dizem pra gente. Vocês vão prestar atenção que ela vai explicar pra vocês. São discutidos temas que afetam essa fase tão delicada da vida. Entre eles, relacionamentos, sexualidade e depressão. Bruna explica que é também uma forma de se tornar referência para outros jovens da mesma idade. Na minha comunidade era um confronto direto com bandidos e outras facções, era um confronto direto. Música, tudo levava o pessoal para violência. E eu era um dos jovens que ficava no meio disso, que não tinha muito o que fazer na comunidade. Depois que conheci o projeto, eu fui conhecendo outras coisas e isso vem mudando. Até que hoje em dia, os jovens me veem de maneira diferente. Quando você faz parte do rap, você se torna uma pessoa que você tem empatia pelas outras pessoas, independente da raça, da sexualidade, de tudo. Você vê, é uma pessoa, independente de quanto que ela recebe, quanto que ela tem no bolso, é um jovem, é um adulto ou um idoso que precisa de formação como qualquer um. E eu acho que mais me acrescentou no rap foi a empatia, a questão da humanização. Gente, antes de a gente começar a conversa, eu gostaria muito de agradecer a presença de cada um de vocês aqui com a gente para tratar de um assunto sempre pulsante, sempre urgente, né, Estelita? Eu quero começar com você, trazendo primeiro uma base aí para a nossa conversa. Alguns anos atrás, talvez uma década e meia, duas, falar sobre suicídio, pelo menos na imprensa, a orientação era de não se tocar no assunto. Isso mudou, né? E é importante que tenha mudado. O que mudou? Felizmente tem mudado. Vários pesquisadores e atores na saúde têm militado para que a gente construa políticas de prevenção do suicídio. É importante lembrar que, por um lado, o suicídio passa por prevenir os meios, onde, por exemplo, o porte de armas, a existência de armas na sociedade, ou os agrotóxicos são uma questão central. Por outro lado, passa por identificar pessoas em crise, em situações de sofrimento psíquico, sobretudo diagnósticos, problemas, transtornos psíquicos. Agora, isso não ocorre sem a porosidade da sociedade como um todo. Então, o jornalista tem um papel, o arquiteto tem um papel, as pessoas que estão em posições de chamados gatekeepers, de contato, de mediação social, têm um papel grande. Então, a merendeira de uma escola é uma pessoa extremamente importante, né? Nesse sentido, o agente comunitário de saúde é algo que tem que ser muito valorizado, porque as nossas redes que estão sendo construídas no SUS passam exatamente por articular a sociedade e proteger as pessoas em risco. Sensibilidade, né? Acho que treinar toda a sociedade para atenção e sensibilidade a esse assunto. Agora, Edotildes, você que traz uma experiência dentro de uma universidade de medicina, você percebe que a faculdade de medicina dá esses elementos para o profissional que vai ser o futuro profissional de saúde, que vai estar ali na ponta atendendo essas... Como é que a faculdade de medicina hoje trata o suicídio? Essa pergunta é uma pergunta importante, mas eu acho que a resposta assim, global sobre como a Faculdade de Medicina trata, eu posso te falar um pouco da experiência da UFRJ, que é onde eu estou situada, e o fato da experiência de formação do médico estar cada vez mais centrada no SUS e nas atividades do SUS, impõe ao aluno que ele se encontre com os problemas da nossa população.
E como a questão do suicídio, ela é uma questão que está presente para quem tem sofrimento mental, né? As pessoas que estão em sofrimento mental grave têm risco de suicídio, a gente tem que se encontrar com elas no SUS, porque é nesse lugar que elas acessam o sistema. A gente é obrigado a refletir sobre isso junto com os alunos, imposto pela realidade. Então, acho que esse problema tem se colocado a partir da prática, o que eu acho que é bom, que nos coloca desafios de lidar com isso de uma forma que a gente dê conta desse problema no cotidiano do serviço. Naturalmente, né? Agora, Arlinda, a gente percebe assim na matéria, essa fala, e na verdade é muito importante perceber que há um público que acontece com mais frequência de se deparar com a questão do suicídio e até realmente realizar, ir até o fim e cometer o suicídio. Os idosos, atualmente os jovens, são uma população crescente, né? Os meninos estão entre uma população que cresce a cada dia. Como é que se analisa e como é que se cuida dessas populações em especial? Como é que se pode trabalhar voltado para essa população, os idosos, por exemplo, também? Eu penso que os números que a gente apresenta, né, eles são sempre grandes médias, né? Mas o suicídio se dá em grupos específicos de formas diferenciadas, né? A gente tem grupos que são vulneráveis, como você disse, os idosos, os jovens, mas a gente também tem outros grupos societários que são bastante vulneráveis. A população LGBT, por exemplo, a gente sabe que tem um grande grau de suicidalidade. A gente tem a população de alguns grupos de trabalhadores, como o pessoal da agricultura e o pessoal das indústrias, né? Saiu recentemente um boletim sobre isso. Então, eu acho que a gente tem que, primeiro, ter em mente a questão do suicídio como um evento, né? E esse evento, ele é a resultante de um grande sofrimento, né? E olhar para esse sofrimento é aguçar a sensibilidade e estar pronto para receber e ouvir essa sensibilidade. E aí a grande questão é talvez um pouco mais do que números, né, puros e que expressam algumas médias, falar de como é que é possível no sistema de saúde estar pronto para a detecção de quem chega em sofrimento psíquico, né? A gente sabe que existem determinados diagnósticos de saúde mental ligados ao suicídio, mas a gente sabe que nem todas as pessoas que cometem suicídio são pessoas que têm diagnóstico de saúde mental. Então, existe uma categoria, né, que é a categoria dos chamados transtornos mentais comuns, que são um conjunto de sintomas, muitas vezes bastante difusos, que não são fáceis de serem interpretados para quem está na ponta. E eu acho que a possibilidade de a gente, cada vez mais, educar e treinar pessoas, como o Carlos falou, inclusive a merendeira, né, para a detecção desses sinais, para uma prontidão a ouvir aquele que está em sofrimento, né, é um grande gancho para a gente poder trabalhar nesses nichos específicos, pessoas que estão junto a jovens, junto a idosos, junto a populações vulneráveis. Vou te pedir para trazer esses sintomas, daqui a pouco o Estelita quer falar aqui. Agora, só uma fala importante sua, que eu acho que é justamente não ficar preso a essa população específica, né? É olhar a sensibilidade, porque qualquer pessoa pode estar passando por esse momento. É por aí, Estelita? Com certeza. E quando a gente olha para o jovem, que já foi mencionado, eu tenho estudado a questão do suicídio nas comunidades indígenas, tem um grande impacto nas estatísticas. Quer dizer, a gente está falando no jovem, especialmente na violência urbana e na violência no bullying, na violência no racismo contra o índio, na tomada da terra do índio, que engendra, sem dúvida, taxas impressionantes. A gente tem municípios, comunidades indígenas com 55 por 100 mil, que é uma taxa gigantesca em termos de mundo. Agora, esse aspecto de violência é um nicho importante no jovem e temos tentado valorizar, inclusive me parece que no SUS, na AP1, a preocupação com isso. A violência armada, o tráfico, o mau uso de drogas, ou seja, fala-se que a política de descriminalização das drogas e até de repensar o uso de drogas nas sociedades ocidentais pode contribuir com a prevenção do suicídio, assim como repensar o funcionamento da violência. Então, há uma articulação entre as medidas de prevenção dos meios, que são medidas sociais, políticas, que passam pelo voto, né? Lembrar que cada cidadão tem direito à assistência médica e deve cobrar do seu prefeito isso. Lembrar que
nós estamos pensando aqui redes de assistência, estamos cada vez mais qualificados para intervir no suicídio dentro da rede pública. Então, queria enfatizar esse aspecto. Então, eu quero trazer esse detalhamento para quem está assistindo, a gente entender exatamente o que você está falando, Estelita. O Hugo Fagundes fala que é uma questão da atenção primária. E como é que a atenção primária está tratando isso no SUS? Eu queria só fazer um comentário, porque eu acho que a gente tem uma pesquisadora aqui da atenção primária, que é uma ideia de que o sofrimento psíquico, ele pode ser a expressão de uma experiência de crise. E eu acho que essa ideia, a gente discutiu isso recentemente numa atividade que a gente realizou na 10, o Estelita foi um colaborador importante dessa atividade. Eu acho que isso, a ideia de crise, ela coloca a ideia de complexidade. Então, não há um determinante exclusivo, único, nem a saúde mental, como você falou, nem todo mundo que se mata ou que tenta tem uma doença mental, mas tem uma situação complexa de crise. Você falou da população LGBT. A gente poderia pensar que a população LGBT tem uma taxa maior de suicídio pelo conflito, quando não é, pela experiência do estigma. Então, veja, isso eu estou trazendo esse exemplo para a gente poder se dar conta de que essa ideia da crise, que eu acho que foi que é uma ideia chave, e da complexidade de poder olhar, e aí eu estou pensando nos trabalhadores de saúde, olhar o que está em volta, é muito importante. Sensibilização é a palavra, né? O tempo todo, para você poder perceber mas essa complexidade. Sensibilização para perceber que não há um determinante único. Você precisa olhar o conjunto da vida daquela pessoa. Sem preconceito, né? Esperar realmente absorver essa percepção da complexidade, né? Agora, como é que você percebe hoje o atendimento do SUS? Como é que uma pessoa pode identificar esse possível diagnóstico, uma pessoa próxima que não trabalha com saúde mental e até porque muitas vezes não é alguém que esteja realmente de fato com uma questão mental, né? Tem uma questão social envolvida. Na ENSP, na Escola Nacional de Saúde Pública, sou uma das professoras do curso de residência multiprofissional em saúde da família, né? E a experiência que eu trago é a partir de lá, né? De como as pessoas são, as pessoas não médicas, né? São parte da equipe e tentam estar de prontidão para observar as coisas que estão acontecendo nas mais diversas crises. Eu acho que talvez uma palavra-chave para essa complexidade que a Aerotildes trouxe é a possibilidade de a gente ter uma intersetorialidade, né? Porque nem sempre é possível que tudo seja resolvido apenas no acolhimento na unidade de atenção básica, né? A gente precisa saber dos órgãos governamentais e dos outros setores, que são setores da saúde também, né, por tabela, saneamento, segurança pública, né, setores que estejam envolvidos com as questões da crise, né, que possam amenizar e trabalhar junto nessa sensibilização que você está falando, né? Mas, assim, do ponto de vista dos profissionais que estão sendo formados na residência multiprofissional, o que a gente tem como experiência é a possibilidade dessa integração entre os níveis de atenção e entre o diálogo da atenção básica com o que a gente chama de RAT, que é a rede de atenção psicossocial, né? E daí o matriciamento que a Aerotildes trabalha é bastante importante. Vamos falar disso já? Carlos, quer falar alguma coisa? Como foi dito, não podemos pensar o suicídio como um diagnóstico, uma entidade. Ele é uma situação e ele é, digamos assim, um desfecho, um rumo ruim, infeliz, de uma série de problemas e distúrbios, transtornos. Então é menos interessante falar que algo é mental, ou que é social, ou que é XYZ, e a gente pensar a articulação de todas essas coisas. Elas estão todas juntas, porque são óculos, lentes para olhar para uma situação complexa. O que possivelmente nos atraiu para o suicídio é exatamente a complexidade disso, que funciona bem diferente de uma entidade clínica mais padrão, mais básica. Mesmo assim, hoje, a medicina e a psicologia não trabalham mais com a ideia de modelo unicausal. Tudo é causado por muitas coisas e a situação é importante. E aí eu quero enfatizar algo. Temos lutado bastante para trazer a ansiedade e a depressão para a linha de frente. Ou seja, a maior parte das pessoas que estão em risco de suicídio
têm situações de depressão e ansiedade que podem ser tratadas e cuidadas. Muitas vezes foram inadequadamente cuidadas ou não buscaram ajuda. A gente talvez tenha exceções, situações de ansiedade grave, ou de desmoralização, ou de ofensa moral, e aí a fronteira do mental pode ser discutida, não cabe aqui entrar no mérito, porque é algo acadêmico. Mas vamos pensar num modelo em relação ao jovem. A violência de gênero, especialmente a violência sexual, ela está fortemente associada ao suicídio no jovem, é algo que não se fala, e como a gente sabe, isso muitas vezes está no ambiente intrafamiliar. Então, são questões delicadas, importantes clinicamente e que desafiam a ideia de o que é mental, o que é social, o que é moral, o que é político. Tudo isso está interarticulado. Quer falar? Eu queria só fazer um adendo, assim, que a gente tem os números dos suicídios consumados, né? Mas de um tempo para cá, a gente também tem os números que são relacionados às tentativas. E a gente sabe que por trás de cada suicídio consumado, a gente pode ter até 20, 40, 60 tentativas. E a gente sabe também que os meios para consumar o suicídio, eles são muito mais agressivos quando utilizados por homens do que quando utilizados por mulheres. Então, quando a gente olha o número de tentativas e as pessoas que acorrem ao sistema de saúde, a gente sabe que a maioria delas é mulher. As mulheres buscam ajuda com mais frequência. Porque os meios são menos letais. Os meios para a consumação do suicídio são menos letais em geral e, portanto, vão muito mais ao sistema de saúde do que para os números diretos de suicídio consumado. Então, a gente tem aí uma questão que aprofunda um pouco mais essa complexidade que a gente está trazendo para dizer que não são só essas taxas que foram apresentadas que estão colocadas ali. A gente precisa de uma assistência para o fato da mulher falar mais sobre o assunto é determinante também nessa estatística, não? Sim, claro. O homem muitas vezes fica consigo, a mulher, né? tradicionalmente, ela acorre mais ao sistema de saúde, né? Ela tem uma relação com o cuidado, talvez porque seja uma das principais cuidadoras, né? Como papel social, como contexto social, ela acorre mais ao sistema de saúde. Mas o que eu queria enfatizar é isso, a potencialidade letal de determinados meios que são preferidos pelos homens, mas que isso não seja colocado apenas sobre os suicídios consumados, mas que a gente considere também o sofrimento da pessoa como algo que leva a tentativas. A leitura dessas estatísticas é super importante, né? Agora, Herotilde, me fala uma coisa, a gente estava aqui começando a falar sobre o matriciamento que vocês trouxeram para mim antes do programa. Achei interessante primeiro traduzir o que é o matriciamento e qual é a importância desse conceito nesse debate. Sim. O matriciamento ele é um dispositivo, ele é um recurso que é oferecido no âmbito da atenção primária, onde um especialista se debruça junto com a equipe da atenção primária para pensar uma determinada situação. Então, o matriciamento ele pode ser um matriciamento de fisioterapia. De toda essa complexidade, sim, né? Para pensar dar complexidade também ao atendimento, né? Sim. Pluralizar aí os instrumentos utilizados. E eu utilizados. acho que ele tem um desafio muito interessante, que é, no caso específico da saúde mental, do matriciamento de saúde mental, porque ele pode ser de outras especialidades, né? Ele pode ser de nutrição, por exemplo, né? No caso da saúde mental, ele vem fortalecer uma marca da atenção primária, que é evitar a dicotomia entre corpo e mente. A gente sabe que as demandas de saúde mental, elas estão presentes, dependendo dos estudos que você pega, entre 30% a 50% das demandas que aparecem na atenção primária em saúde. Se para tudo isso você fosse separar o que é corpo, o que é mente, chama um psiquiatra, chama um psicólogo, entende? Vocês esquartejariam o sujeito. E a gente sabe que as demandas de saúde mental na atenção primária, elas aparecem não necessariamente com uma demanda psicológica ou psíquica de mal-estar psíquico. Ela pode aparecer como mal-estar no corpo, tem dor de estômago, tem dor nas costas, por exemplo, tem algumas queixas, né? Tem insônia, é outra queixa comum. É fisiológico mesmo, né? Você começa a sentir perceptivelmente no corpo. Como o seu corpo responde às dificuldades que você está vivendo cotidianamente.
Então, o matriciamento ele tem essa missão de ajudar a pensar isso junto e construir um projeto que não desarticule corpo e mente. Entende? Isso já acontece no SUS de alguma maneira? Sim, isso é um recurso do SUS. E como é que se acessa esse lugar, esse espaço, esse atendimento? Quem chama o matriciador é o médico que está na atenção primária em saúde ou o enfermeiro, né, que são os elementos chaves. A atenção primária em saúde, ela está constituída basicamente por um médico, um enfermeiro e agentes comunitários de saúde. Então, o médico ou o enfermeiro pode demandar o matriciamento e aí isso vai requerer uma conversa entre a equipe para que esse matriciamento aconteça. Então, essa é como aparece o matriciamento. Então, o matriciamento ele tem esse desafio de pensar junto um problema na sua complexidade. Agora, só para a gente fechar esse bloco, eu queria trazer a pesquisa, o estudo que vocês estão realizando, uma pesquisa que Erotildes e Estelita estão realizando juntos, não é isso? Pode trazer para mim o que vocês estão estudando e qual é a dimensão que vocês estão percebendo aí desse assunto? Rapidinho para a gente fechar esse bloco. Na verdade, estamos numa fase preliminar, a gente podia chamar de um piloto, no sentido de pensar as intervenções de matriciamento e de cuidado no risco de suicídio na AP1. E uma das ideias... AP1, traduz para a gente, por favor. A área programática 1 do Rio de Janeiro, não é? Que é uma região. É uma região de saúde. O Rio de Janeiro ele é dividido em regiões de saúde, cada região de saúde tem um número X de unidades de atenção primária e de unidades especializadas, secundárias e terciárias. E aí o desafio é pensar um projeto de enfrentamento dessa questão nessa unidade, que é a unidade do centro. Ao longo, um parêntese muito breve, ao longo do século XX, desenvolveram-se especialidades médicas e ligadas à medicina. A organização disso sempre passou pela medicina interna, pelo General Practitioner, que seria um modelo inglês, o que o SUS se baseia. O modelo norte-americano estratificou essas especialidades, mas manteve a ideia de que é sempre o médico geral, generalista, o clínico, que encaminha para o especialista. Então, a deformação que a gente vive no Brasil, dos planos de saúde, darem acesso direto ao especialista para a pessoa a partir de sua queixa de órgão, ela não existe na medicina, não tem nenhum fundamento científico. Ela é meramente uma deformação de mercado. O que o SUS tenta é recuperar essa ideia do praticante geral médico. Então, o matriciamento é uma maneira de um especialista chegar a isso. Na boa prática médica, o seu clínico geral vai ligar para o especialista e vai fazer uma troca. Isso é o matriciamento traduzido dentro da rede. No suicídio, isso é imprescindível. Quer dizer, não é possível cuidar de suicídio somente um elemento psíquico, porque o tratamento das pessoas em crise passa por psicoterapia, farmacoterapia, às vezes medidas biológicas dentro da farmacoterapia e um suporte psicossocial importante. Não é possível cuidar de alguém em risco de suicídio sozinho e menos ainda é possível deixar a pessoa sozinha. As pessoas sozinhas têm mais desfecho letal, têm mais problemas, demoram mais para se recuperar, não conseguem se tratar da depressão adequadamente. Vou te interromper um pouquinho para a gente fazer um intervalo, mas a gente vai ter oportunidade no segundo bloco de você trazer mais elementos sobre isso, mas acho que essas informações trazidas até aqui já são essenciais para a gente começar essa conversa. O Sala de Convidados vai fazer um breve intervalo. Não sai daí que a gente volta já. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre prevenção ao suicídio. Com a gente aqui no estúdio do Canal Saúde para essa conversa, Carlos Estelita Lins, professor e pesquisador do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde, ICICT Fiocruz, psicanalista e psiquiatra clínico. Erotildes Maria Leal, professora adjunta do Departamento de Medicina em Atenção Primária em Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Arlinda Moreno, pesquisadora da ENSP, Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. E você também pode participar dessa conversa. Mande as suas perguntas e comentários pelo WhatsApp 021 99701 8122, pelas redes sociais do Canal Saúde ou pelo 0800 701 8122. A ligação é gratuita. O pedido de ajuda nem sempre virá de forma clara e pode não ser compreendido se preconceitos e julgamentos falarem mais alto. Você sente tanta dor que você quer acabar com a dor.
E o único jeito que você vê de acabar com a dor é acabando com a vida, porque se não tem vida, não tem dor. Um não lugar, um desconforto na própria pele, na própria existência. A vontade de acabar com uma dor interna insuportável. O pensamento suicida se manifesta de muitas formas e é preciso superar mitos para poder preveni-lo. O primeiro deles é o entendimento de que não se deve falar sobre suicídio. Segundo o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria, falar sobre o assunto pode ajudar a aliviar a depressão e a angústia. É preciso informar para prevenir. Outro mito é de que o suicídio é uma decisão individual. De acordo com especialistas, o suicida está passando quase que invariavelmente por uma doença mental, o que altera de forma radical a sua percepção da realidade e interfere em seu livre-arbítrio. Outro mito também muito dissipado é o de que quem ameaça se matar não chega a cometer o suicídio, está apenas querendo chamar atenção. Profissionais de saúde indicam que a maioria dos suicidas de fato chegaram a falar sobre seus planos semanas antes de se matar. Stephanie teve uma vida difícil. Sofreu abusos durante a infância e adolescência e engravidou pela primeira vez aos 13 anos e a segunda vez aos 15. Ela já tentou se suicidar algumas vezes e tinha dificuldade de conseguir ajuda qualificada. Hoje ela frequenta um grupo de apoio filantrópico na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. É um grupo onde todos também já pensaram ou já tentaram se matar, né? E então não me sinto julgada, não me sinto julgada nem apontada, como eu já tinha participado de outros grupos antes, né? Nas terapias que eu já passei. E a minha dificuldade era essa, porque as pessoas não entendem, né? As pessoas não pensavam, nossa, mas você sempre ouvi, nossa, mas você tem 2 filhos, você é tão bonita, seus filhos são saudáveis, você quer se matar, tanta gente querendo viver e morrendo e você quer morrer. A depressão costuma ser o gatilho mais frequente e o ambiente de trabalho é muitas vezes apontado como lugar de adoecimento. Foi o caso da auxiliar de saúde, Elaine Silva. Eu já tinha um quadro depressivo, né? E quando foi em dezembro, assim, acho que chegou num auge no trabalho. Eu cheguei a discutir com a doutora e no dia seguinte eu tentei me matar. Porque eu achava que eu não valia nada e que não merecia estar aqui. Lucas Eduardo, de 18 anos, acredita que quase todo mundo já pensou em se matar alguma vez na vida e lida com esse sentimento de forma natural, nem sempre associado à depressão. Nem todo problema da pessoa que quer tirar a própria vida seja necessariamente a tristeza, assim. Então não é uma questão de me sentir importante também, de fazer parte de um meio. Eu sou importante de um trabalho, eu sou importante na minha família. Não é algo de eu me sentir importante para o outro, é se sentir importante para si mesmo. O psicólogo Sebastião Carlos, responsável por este grupo, explica que o tratamento que mais tem se mostrado eficaz é o que leva a pessoa a buscar sentido para a sua vida, cuidando desse vazio emocional. Eles dizem assim, eu não tenho nada de bom dentro de mim. Assim, tem sim, só que você não está vendo. E eu observo muito que as famílias não têm diálogo. E eu recomendo como uma tarefa que pelo menos uma vez por semana essa família se reúna para fazer alguma coisa juntos, sem que tenha ligado televisão, celular, internet, música, nada. Olho no olho. Antigamente não tinha nada disso. Gente, eu quero buscar essa fala do Sebastião e já trazer direto para cá, né? Antigamente não tinha internet, tinham outras coisas, né? Mas realmente a gente hoje vive a cultura do distanciamento, essa coisa de estar em família, estar com um amigo, olho no olho, até para poder ter essa sensibilidade que a gente veio discutindo no primeiro bloco, né? Como é que vocês percebem realmente essa vamos dizer, essa intromissão dos meios sociais, das mídias sociais, na vida das pessoas hoje? Causa algum impacto efetivo? Já se observa clinicamente algum impacto efetivo essa questão das redes sociais
parece que tem mais gente, porque as pessoas estão expondo, né? As pessoas estão pedindo socorro nas redes muitas vezes, o que não tinha realmente esse espaço antes. Então, esse é um assunto que volta e meia retorna, e no caso do adolescente ele é muito importante. O que de fato tem ocorrido face à catástrofe climática e ao antropoceno, ou seja, as evidências de que a tecnologia não é sempre boazinha nem positiva, ela está destruindo o planeta e é preciso ter uma consciência sobre o uso da tecnologia e é preciso que a própria ciência desenvolva reflexões. O filósofo Hans Jonas, há 40 anos atrás, tem pensado isso, e não é à toa que a Alemanha, sexta-feira passada, foi às ruas para protestar contra a transformação do clima, os incêndios na Amazônia e o dano no meio ambiente, que tem uma repercussão na paisagem psíquica e na paisagem de fato. Então, o conceito de solastalgia, por exemplo, tem sido aventado para pensar exatamente esses jovens sem perspectiva e essa poluição absoluta do planeta com todo tipo de coisa, lixo, plástico, ondas de rádio e a substituição dos animais e da terra por imagens de animais vistos pelo celular. É evidente que isso tem uma repercussão enorme e há estudos desde sobre o dano da radiação em relação ao nervo auditivo, a miopia, a epidemia de miopia no planeta por causa do uso de pequenas telinhas, como os transtornos psíquicos fortemente relacionados com o uso de celular e redes sociais. Quanto a isso não há dúvida. Agora, é uma agenda em que a tecnologia, em suma, entra como um elemento do chamado business as usual, quer dizer, manter os negócios como sempre, face a uma catástrofe planetária. O suicídio está dentro dessa agenda, várias pessoas trabalhando com isso e pesquisando isso. Apenas eu acho que abrir a questão demais pode ser perder questões práticas muito imediatas que a gente precisa lidar. No caso, os depoimentos que a gente acaba de ouvir, são muito pertinentes porque são pessoas buscando ajuda. Agora, é importante lembrar que essa busca de ajuda não é criar uma identidade de suicídio, nem de suicida, não existe isso. Prevenção do suicídio é exatamente a ideia de que não existe um suicida. Existem situações de sofrimento. Existem podem pessoas, ser né? Existem pessoas com situações clínicas que devem ser identificadas e com situações também sociais ou de violência que precisam ser endereçadas e resolvidas. Na sua individualidade, né? Assim, acho interessante também a gente trazer essa cultura da autoajuda, de que todo mundo pode, todo mundo consegue, existe um padrão ali que você precisa alcançar de idealização, né, da vivência social, né? Isso também traz um impacto na hora desse tratamento de tipo, bom, todo mundo consegue, eu não consigo? Passa por aí também, Arlindo? Eu acho que tem vários padrões sociais e eles são tantos que a gente nem sabe qual é o padrão social, né? Mas as pessoas se veem em déficit, muitas das vezes por não alcançar um determinado padrão que está pretendido num imaginário social, né? E o que a menina coloca na fala dela de que as pessoas falam, mas você tem 2 filhos, mas você tem condições, você é bonita, isso é um caminho completamente tortuoso, porque isso afasta a fala, o diálogo, a interação sobre o sofrimento psíquico. Você tem tudo, você não pode estar triste, né? Exatamente. E assim, ter tudo nesta fala não é uma medida Isso do tudo que o outro tudo, percebe, né? Não é uma medida do que o outro percebe, né? Eu queria fazer um adendo, né, dizendo da necessidade de a gente poder ter esse diálogo, inclusive no que a gente tem chamado de pós-venção, né? Porque para cada família enlutada pelo suicídio, a gente tem pelo menos 4, 5, 6 pessoas envolvidas, né, neste sofrimento. Eu não quero dizer que essas famílias potencialmente também virão a cometer suicídio ou alguma coisa do gênero, mas que a atenção em saúde e essa complexidade que foi apontada pela Eurotildes deve passar pelas pessoas enlutadas também. Se estender à família, né? Deve se estender a isso e a gente poderia ter espaços de conversa, né, inclusive para conversa que eu digo sempre uma conversa com cuidado clínico, supervisionado. Mas há um né? estigma também para a família, Exatamente, né, porque essa que você começou a apontar no início do programa, né, de que não se falava na imprensa, não se fala em muitos lugares, né? E é muito diferente o luto por uma morte natural ou uma morte acidental
que não o suicídio, do luto para uma morte com suicídio. A sensação de as pessoas se sentem da família, né? Exatamente, e que não perceberam e que se culpam, né? Então, os movimentos de pós-venção eu queria trazer para cá, porque são movimentos muito importantes para a gente trabalhar na prevenção. A gente chama de pós-venção, mas ela é também uma forma de prevenção. Deixa eu trazer para vocês aqui a participação dos nossos internautas pelas redes sociais. A Márcia Castro, de Niterói, encaminhou a seguinte pergunta. O que fazer quando a pessoa nega que tem problemas ou se recusa a conversar? Ou seja, diferentemente ali dos depoimentos que a gente tem, são pessoas que se percebe que tem alguma coisa errada, mas elas não expõem. Acho que no caso, como a gente citou antes, os homens predominantemente muitas vezes não trazem isso à tona. Como é que a gente pode responder essa pergunta? O que fazer? Como abordar? Né? Baseando-se que a gente também tem um tabu em cima desse assunto. Né? Eu queria chamar a atenção para uma coisa que foi dito tanto pela Arlinda quanto pelo Estelita, que é, primeiro, a ideia de que não há o tipo suicida andando por aí, porque eu acho que essa ideia, ela é muito importante que ela seja desconstruída, e eu acho que esse foi um aprendizado da nossa oficina, porque eu nunca tinha pensado isso tão claramente, porque isso produz estigma, não é? Isso é produtor de afastamento daquela pessoa que está em sofrimento. E que isso é um desfecho de uma situação difícil. Eu estou falando isso para poder conectar com a pergunta que está sendo feita. Uma situação difícil, ela precisa de tempo, inclusive, para a pessoa se perceber. Então, se a pessoa tem dificuldade de perceber o que ela está vivendo, temos que pensar o que está em jogo que dificulta essa percepção. Muitas vezes pode ser uma desqualificação da própria experiência que essa pessoa está vivendo. Tem outros motivos aí que eu acho que Estelita e a Arlinda podem completar, mas eu acho que essa ideia de que se eu chego para você e digo, você está doente, precisa se tratar, isso não é um jeito de acolher sofrimento de ninguém. Como é que você chega? Então, que caminhos a gente pode ter percebendo isso? Então, né? acho que compartilhar a sua percepção, porque veja, dizer você Perguntar, está talvez, doente, né? sim, A fazer a pergunta, porque né? você dizer você está doente, você está dando um veredito sobre uma experiência que você não conhece, não sabe qual é. Quem tem essa prerrogativa é a equipe de saúde, né? Quando eu vejo alguém sofrendo, eu pergunto, o que está acontecendo com você? A escuta é sempre interessante, né? Você não está bem? Tem a ver isso que eu estou vendo? Não sei, o que você acha aí, Estelita, e você, Arlinda? Secundando, em sintonia. Se interessar genuinamente pela experiência que a pessoa está vivendo negativa, experiência ruim, é fundamental. Agora, quem fez essa pergunta já está em sintonia, quer dizer, certamente já está atento, já deu o passo mais importante. Eu diria que é talvez prosseguir, não forçar alguém a buscar ajuda, mas persuadi-lo de que efetivamente existe ajuda. E também tentar dissuadi-lo do uso de certas armadilhas, como, por exemplo, beber muito, excesso de álcool, maconha, cheirar pó, tomar remédios equivocadamente emprestados, né, do vizinho, em suma, fazer coisas que são paliativos, digamos assim, que só ocultam a dificuldade que se está vivendo. Eu acho que o estar próximo e o sentido de hospitalidade, de cuidado, de acolhida está exatamente aí. Não é só a equipe de saúde que faz isso. A sociedade precisa voltar a abrir esses canais e não confiar apenas em instituições ou em máquinas. E uma outra coisa super assim, rapidinho, é que essa pessoa também pode compartilhar isso com a equipe de saúde, a sua dificuldade. Então, se eu tenho alguém que eu acho que está sofrendo e eu não sei o que fazer, eu posso procurar o médico, né, da minha unidade de atenção primária e dizer, olha, eu estou achando que lá em casa tem alguém que não está legal, como é que eu faço? Pedir orientação para poder orientar, né? Isso é muito interessante. E que não é só pedir orientação. Tem esse tabu também, né? Eu vou expor o meu parente, eu vou expor o meu amigo. E não é só pedir orientação, é pedir parceria. É pedir alguém que vai te acompanhar nesse processo. E se a gente está na atenção primária, que funciona como atenção primária, a gente tem várias pessoas que podem fazer isso numa equipe. O agente comunitário de saúde numa visita conjunta, o médico, o enfermeiro, um matriciador de saúde mental. Quer dizer, tem vários recursos que podem ser acionados para a construção da demanda de tratamento e de cuidado. Nós estamos apostando, como a Europa apostou, numa equipe que cuida de problemas de saúde.
interdisciplinar. E a prevenção do suicídio ou a ansiedade e depressão estão dentro disso. Então, qualquer elemento dessa equipe vai ajudar, pode ajudar. Então, é preciso procurar ajuda. Procure o seu médico, procure um posto de saúde dedicado a isso, quer dizer, uma unidade do PSF, ESF. Eu acho que o desafio aí, vou trazer para você, Arlinda, assim, o desafio também é a questão da comunicação. Tem pessoas que guardam para si esses sentimentos, esses pensamentos e tal. Então, assim, romper com isso, até mesmo quando uma pessoa próxima tem vontade de ajudar, às vezes é super difícil mesmo, né? Eu concordo plenamente com o que a Herotildes e o Carlos falaram. Eu só queria ampliar um pouquinho para dizer que, nesse sentido do que você está falando, as pessoas têm relações diferenciadas com várias pessoas. Então, muitas das vezes, e assim, fazer um pequeno parêntese, quando a gente está por dentro da psicologia, por dentro da saúde mental, a gente acha que todo mundo precisa. Né? Não, fulano precisa de acompanhamento, ciclano precisa de acompanhamento, fulano tem diagnóstico X, Y, Z. Nada disso. As pessoas têm relações com determinadas pessoas. Então, se a pessoa que está tentando esse canal e não consegue, é uma pessoa que, na situação social do indivíduo que ela acha que tem algum problema, que está passando por alguma crise ou alguma dificuldade, é alguém que, por exemplo, é o provedor daquela pessoa, vai ser muito pouco provável que ele se abra com essa pessoa. Né? Porque a família toda, muitas vezes, a posição social dele é uma posição que o impede de fragilizar aquele que ele ama. Né? Eu acho que passa pelo amor, passa pela vinculação. Né? Então, a ideia de que a atenção em saúde possa entrar nesse circuito é fundamental, porque esta pessoa vai se encontrar com alguém, a rigor, desvinculada desses canais amorosos, né? Familiares e com o distanciamento necessário para o diálogo. Deixa eu trazer mais uma participação aqui dos nossos internautas. A Malu Valois mandou via Instagram. O quão comum é a depressão pós-parto e como lidar com ela? Ela aumenta o risco de suicídio? Então, a depressão pós-parto está fortemente associada com desfechos ruins, negativos, especialmente para o casal e para a criança, para o desenvolvimento da criança. Não necessariamente para a mãe. Embora você possa ter eventos negativos, a racionalidade passa exatamente por cuidar dos estados depressivos ansiosos da mãe. O suicídio não é uma preocupação principal, mas ele existe. Há escalas e maneiras de avaliar a evolução da depressão pós-parto e todas elas estão fortemente apoiadas nessa racionalidade que a gente expôs. Então, eu diria que o cuidado no pós-parto, ele, sem dúvida, é um cuidado em saúde mental importante, chama a atenção para a prevenção do suicídio, mas o aspecto chave, parece, há um pesquisador, o Cox, que uma vintena de anos atrás estudou bastante isso, está fortemente ligado à falta de apoio que a gestante tem. Rede de apoio o tempo todo para todas as questões. É muito importante na gestação. O modelo, por exemplo, do imigrante na depressão pós-parto é um modelo arqui-estudado, muito estudado, e que mostra que a ausência de apoio, de uma rede de suporte, e é o caso da maior parte das mulheres no Brasil, quer dizer, sem o pai acompanhando, muitas vezes os filhos vão ser criados pelos avós ou por algum parente, muito jovem a gestante, com graves dificuldades financeiras e sem nenhum tipo de apoio para o cuidado aos filhos. Então essa é uma situação que leva ao uso de drogas, leva sem dúvida à depressão pós-parto. A associação com o suicídio existe, mas eu diria que não é uma questão que nos preocupa assim prioritariamente. Em especial, né? Agora, até é interessante trazer também essa questão, assim, as pesquisas hoje estão voltadas de uma forma mais ampla, porque pela fala de vocês eu percebo que há uma busca de se olhar sem setorizar a questão do suicídio, ou estou enganada? Ou existe ainda essa preocupação assim, suicídio no pós-parto, suicídio de jovem, suicídio... Como é que está, para que lado está caminhando essa atenção nas pesquisas? Eu digo de uma forma bem genérica mesmo, eu sei que é difícil generalizar, mas, grosso modo, para que caminho a gente está indo nesse observatório? Eu acho que a gente está na era dos diagnósticos, né? E todo mundo recebe etiquetas, né? E eu penso que
a solução para isso está em olhar muito mais a complexidade do que olhar as etiquetas. Então, é comum que algumas pessoas cheguem no consultório, por exemplo, e digam, eu vim aqui porque eu tenho X, ou porque eu tenho Y, ou porque eu tenho Z, tipo de sofrimento psíquico. E aí me interessa só o que está dito no final, sofrimento psíquico, né? E a gente observar que isso é uma possibilidade de entrada para o acompanhamento e para a troca necessária, né? Muito mais do que se pensar o suicídio como... Porque o suicídio não é uma doença. A gente está colocando aqui o tempo inteiro que o suicídio é um desfecho de uma complexidade enorme de fatores que estão colocados aí. Então, que bom que a pessoa em sofrimento foi. E é um sofrimento que a gente chama de sofrimento psíquico, que pode, inclusive, estar dentro desse conjunto de sintomas difusos que foi colocado anteriormente dos transtornos mentais comuns. Concentração, sono, dificuldade de reconhecer aquela dor no corpo como algo que não é exatamente orgânico, do ponto de vista de se ter ali uma causa, uma marca corpórea colocada. Então, a pessoa migra de atenção em atenção para, às vezes, um especialista que está procurando a marca orgânica e não tem. Isso é complicado, né? Essa migração, essa perda de vínculo também, né? Porque o vínculo me parece ser muito importante nesse tratamento, nesse acompanhamento, né? Porque a gente já está caminhando para o finalzinho do programa e eu tenho ainda 2 participações interessantes aqui. Uma é um depoimento do Vitor, do Rio Grande do Norte, encaminhou para a gente via WhatsApp. Em fevereiro desse ano, eu cheguei ao ponto de tentar e graças ao trabalho de pessoas que entenderam o meu caso, eu me sinto totalmente recuperado hoje em dia. E o Paulo, de Nova Iguaçu, faz uma pergunta também via WhatsApp. Ele diz que é pai de uma jovem de 20 anos que foi diagnosticada com a doença borderline e ela já tentou suicídio 3 vezes. Ele queria saber qual seria o melhor tratamento, se somente medicamentoso, e se existe alguma forma melhor de prevenção e tratamento. Quem me responde? De maneira sintética, talvez sirva para todos os casos. Quer dizer, a psicoterapia é sempre muito importante e não tem um determinado tipo de psicoterapia, mas tem um enquadramento. É preciso ser experimentado na terapia de crises. Psicoterapia não é necessariamente uma atitude do profissional psicólogo ou psicanalista ou psiquiatra treinado. Todo profissional de saúde vai poder e deve se qualificar para fazer esse approach. Em segundo lugar, boa fatia dessa torta, dessa pizza, que envolve a prevenção do suicídio nas crises, você encontra depressão propriamente, claramente, formas de depressão grave, uso e abuso de álcool concomitante e muitas vezes transtornos de personalidade, como está sendo mencionado. Tem que lembrar que o transtorno de personalidade é um diagnóstico difícil, deve ser feito só por gente experiente e não cabe muito em jovens, pessoas muito jovens. Tá? Então, geralmente, há um diagnóstico equivocado ou superficial em relação a isso, sem dar conta de outras comorbidades, diagnósticos associados. E lembrar que, uma vez fazendo o diagnóstico, seja ele qual for, como a Arlinda marcou, o importante é que a pessoa saia da crise, diminua o risco e saia do risco de suicídio e depois prossiga o seu tratamento, que vai envolver farmacoterapia. Desse comentário aqui é importante trazer isso, né? Assim, é bom buscar esse acompanhamento e saber que, na verdade, viver é se manter prevenido sobre vários aspectos aí da saúde, né? Isso. Como eu mencionei num artigo recente que é voltado para as pessoas de atenção primária, o tratamento com antidepressivos ele é longo. Uma vez optando-se por isso, toma-se antidepressivos durante um longo tempo. Depois de melhorar totalmente, você continua uma fase de manutenção. Podem se utilizar estabilizadores do humor, tanto na situação de crise, de risco grave, como para endereçar, melhorar, cuidar de pessoas dentro do espectro depressivo, com transtornos tudo com acompanhamento bipolares. Médico, né, Estelita? Porque muita gente se automedica muitas vezes, e às vezes é até pior, né? Isso muitas vezes é pior. Sempre é pior. E por médicos experimentados. Lembrar que a psiquiatria é uma especialidade muito mal cuidada no Brasil. Tem praticantes da psiquiatria que não têm título de especialista nem treinamento psiquiátrico. A ABP, eu participei disso há 20 anos atrás, que luta para tornar os praticantes efetivamente especialistas. A gente não encontra um neurocirurgião sem o título de especialista abrindo o crânio de alguém. Contudo, tem pessoas atuando sem ter a qualificação necessária. Nesse sentido, o matriciamento para alguém especializado é muito importante. É mais interessante ter um profissional de saúde orientado por alguém experiente do que um praticante empírico improvisado. O título de médico
não te autoriza a atuar em situações complexas necessariamente. Então, cada vez mais a formação médica é complexa, a formação do enfermeiro é complexa, a formação do psicólogo é complexa, envolve vários níveis, e aí vamos apoiar aqui a universidade pública, né? Um artigo recente mostrou que gigantesca produção na América do Sul vem de 15 universidades públicas, a UFRJ está entre elas. Então, vamos desfazer essa falácia do fatúrice que tenta dizer que a faculdade privada é interessante ou é qualificada. Não é. E não é esse o modelo que nós adotamos com a SBPC nos anos 70. Bom, eu tenho que encaminhar realmente para o final do programa. Quer falar uma coisa rapidinha? Fala, muito rapidinha para esse ouvinte. Se a gente considerar todos os cuidados que o Estelita falou sobre o diagnóstico de transtorno de personalidade, é importante saber, é assim que se organiza, por exemplo, no NHS na Inglaterra, o transtorno de personalidade ele não é uma patologia que você vai cuidar preferencialmente com medicamentos. Personalidade fala de um jeito de se relacionar na vida, de um jeito de lidar com o mundo. Então, essa pessoa tem que se reestruturar internamente. Ela tem que se reestruturar e descobrir um jeito que não produza tanto sofrimento para ela. E para isso a psicoterapia é importante. Os medicamentos são indicados numa situação específica que é o que a gente chama de comorbidade. Essa é uma patologia onde você tem outras associadas com mais frequência. Você pode ter depressão associada, por exemplo, transtornos ansiosos e outros uso de substância, né? Então, só para esse ouvinte ficar atento que a questão do medicamento, ele é pontual nesse caso. E o recurso preferencial é o recurso de o que a pessoa faz com o mal-estar dela e como ela lida com aquilo, né? E isso, num certo sentido, acaba tocando nesse tema que a gente está falando do mal-estar com a vida, que tem esse desfecho tão grave, que é o desfecho da pessoa tentar se matar. Eu, infelizmente, tenho que encerrar o programa agora, mas acho essa sua fala muito pertinente para esse ponto do programa, porque eu acho que... Uma frasezinha rapidinho? Uma frase. O SUS, há mais de 25 anos, vem se estruturando para que a gente chegue a este nível de diálogo e atendimento. Vamos ser SUS, vamos trazer as pessoas para o cuidado. E é lindo porque quando você trata da questão do suicídio, indiretamente você está trazendo uma série de comorbidades para esse tratamento também, né? Você estrutura realmente o atendimento médico para várias outras questões, né? Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui com a gente hoje no estúdio, deixar a mensagem para quem está assistindo a gente, para procurar as portas de entrada do SUS, posto de saúde, clínicas da família, buscar ajuda, né? Sair dessa vergonha, muitas vezes, desse tabu de se falar que está precisando de ajuda, pedir ajuda e quem está do lado ouvir. A escuta também é boa para todas as áreas da nossa vida e dos atendimentos, né? Muito obrigada pela participação de vocês aqui com um tema tão importante e continue com as pesquisas que sempre vão colaborar com essa melhoria. Obrigada. O programa de hoje deixa também um telefone importante para quem precisa de ajuda. O número do Centro de Valorização da Vida é 188. O Sala de Convidados fica por aqui, mas se você quiser rever ou compartilhar esse programa, é só entrar no nosso site, canalsaude.fiocruz.br. Pode mandar perguntas pelas nossas redes sociais, e-mail ou telefone. Fique ligado no nosso próximo assunto e a gente tem um encontro na próxima semana. Eu te espero. Até lá.